Olá, boa tarde. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates ao Vivo, né? Abrindo 2014, sempre com entrevistas, discussões importantes com as personalidades da região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, junto com você, discutindo e debatendo os temas do momento, né? A pauta do dia a dia aqui da Baixada Santista e, claro, os temas que envolvem todo o Brasil. A gente, nesta edição, com prazer, recebe aqui ao meu lado o comentarista, não é? Advogado, radialista Sidney Costa, mais uma vez com a gente para esta abertura de 2014. Tudo bem, Sidney? Prazer recebê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, telespectadores. De novo, eu tenho aqui uma oportunidade, uma surpresa boa, dessas que só aconteceu no painel regional Debates, que é seleto para a escolha dos convidados. E nessa oportunidade, estamos na virada do ano, está aqui do meu lado mais à direita, um homem que me presenteou quase aos 60 anos, com um momento único, impactante. Me levou para assistir lá o show pirotécnico da virada do ano de Altomar. É ele, o Heraldo Santos, que me acompanha lá, meu padrinho, meu patrono, meu professor lá na Rádio Terra. Lá a mesa é marfim, aqui a madeira é de lei. E falando em lei, também está do meu lado e estou muito emocionado. O advogado José Francisco Pacilo, advogado de nomeada, mas mais do que isso, um grande amigo. Portanto, hoje estou à vontade, viu, Boturão? Muito bem, espero que você continue à vontade assim até o final do programa e ao longo de 2014. José Francisco Pacilo, nosso comentarista de todas as segundas-feiras, mais uma vez participa conosco nesta edição e abrindo o ano de 2014. Tudo bem, Pacilo? Boturão, é uma satisfação estar aqui com você, iniciando este ano, com o meu amigo Sidney. Por isso, tanta gentileza, grande amigo, grande parceiro de rádio também, e com o professor Heraldo, que é um jornalista de nomeada também, um articulista muito grande, e iniciamos bem o ano desta maneira. Muito bem. E fechando aqui, todo mundo já acompanhou aqui, já foi anunciado, né, Heraldo? Tudo bem? Heraldo José dos Santos, jornalista, advogado, mais uma vez com a gente nesta abertura do painel Debates de 2014. Diga, Heraldo. Boa tarde, Boturão, boa tarde, telespectadores, boa tarde aos meus companheiros Sidney Costa e José Francisco Pacilo. São amigos, né? E elogio de amigo a gente tem sempre que tirar um pouquinho e tal. Mas eu estou muito contente também de poder participar desse primeiro programa de 2014, que vai ser um ano muito bom para todos nós. Só explicando, evidentemente, você que acompanha a gente, que acompanha a grade da TV Santa Cecília, já viu no ar o painel Debates em 2014, né, como viu o painel regional também. Só que nós, claro, todos aqui filhos de Deus, tá certo? Temos que ter um descansozinho anual, né? Tiramos aí essas 2 semanas para dar uma respirada, né? Respirar um ar puro, aliviar um pouquinho a cabeça, para vir com a ideia, com a cabeça um pouco mais reciclada e aberta em 2014. Então você acompanhou uma série de programas gravados, né? Muita gente que participou aqui ao longo do ano, fazendo aí os seus depoimentos, né, e discutindo, debatendo tudo o que aconteceu em 2013 e, claro, projetando o que de mais interessante pode vir agora em 2014. E agora sim, nós estamos de volta, né, ao vivo, com o primeiro programa ao vivo do ano, né, com você, e telefone já abrindo aí o 3017-9110, né, também o facebook.com/painel regional à sua disposição, o site da TV Santa Cecília, né, o nosso Santa Portal, para você clicar lá no ícone painel regional e acompanhar online o que está sendo discutido e debatido aqui no programa. E além de tudo isso, o programa encerrado ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, revê os trechos mais importantes, que você, se você assim julgar, né? Ou revê o programa por inteiro, caso você considere isso mais interessante. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui na abertura, né? Não me esqueci do jeito da coisa. A gente tem aqui sempre os nossos parceiros do dia a dia. E o primeiro que eu anuncio aqui já em 2014 é o Jornal da Orla, né? A gente coloca aqui em destaque, para a câmera aqui à minha frente, a manchete do Jornal da Orla que circulou no final de semana e continua circulando, né? Como engordar o seu porquinho em 2014. Porquinho, você pode ler também como cofrinho, né? Ou pelo menos, né, diz, completa a manchete aqui, impedir que ele emagreça, né? Isso é uma arte, hein? É uma arte para poucos, né? Infelizmente, né? Alguns têm a facilidade para isso, outros têm uma enorme dificuldade de manter o porquinho gordo ou pelo menos impedir que ele emagreça. Eu passo aqui ao nosso Sidney Costa, lá para o Pacilo também, na ponta para o Heraldo, o exemplar deste final de semana do nosso parceiro aqui, Jornal da Orla, que circula aqui por Santos, por todas as cidades da região metropolitana.
E ainda o outro nosso parceiro diário, né? Nosso dia a dia, o DL, Jornal Diário do Litoral, que traz na capa a seguinte manchete, né, envolvendo a manutenção de um próprio público aqui na cidade. Deixa eu centralizar aqui, né? Não, subi um pouquinho aqui. Uma década de abandono, diz aqui a manchete do Diário do Litoral. Você viu aí um piscinão, né? E essa piscina é exatamente do Complexo Rebouças. O complexo que, segundo aqui a matéria do DL, não passa por manutenção desde 2003, tá certo? Então, a gente repassa aqui também aos nossos companheiros da mesa, Sidney, Francisco Pacilo e Heraldo, né, essa edição do DL, o Jornal Diário do Litoral. Bom, entre Natal, virada de ano, né, tivemos o Natal rapidamente para a gente avaliar, né, os economistas de plantão já fizeram aí as suas avaliações, tivemos o pior Natal de 2013. Aproveitando o gancho aí do Jornal da Orla, o pessoal não segurou o cofrinho em 2013, você acha isso, Sidney? Eu acho sim, porque tem uma inflação aí velada, que a gente só vê quando vai ao supermercado, e o anúncio é de estabilidade econômica sempre. E também quando a gente vê a projeção do PIB para esse ano nacional, não vai crescer o que se esperava. Parece que o crescimento não passa de 2%. Isso assusta, em função de que na Copa do Mundo, se tudo está caro, vai ficar mais caro ainda, e a gente não está preparado para esse momento. E nem há perspectiva de um controle das autoridades nesse sentido. Inflação, preços elevados, o bolso do consumidor meio que vazio. Esse foi o retrato aí do pior Natal dos últimos 11 anos, Pacilo, você acha isso? Eu acho que foi, e o Sidney colocou bem, o nosso PIB vem decrescendo. Nós tivemos um péssimo presente aqui no final de ano, que foi o aumento de IPTU, né? Mais de 100% aumentou a planta genérica de 2010 para cá, nós não estamos percebendo isso. Houve uma alteração do Código Tributário Municipal, onde se aumentou a alíquota de 1% com mais 12%, e o prefeito pode, neste ano de 2015 ou nos outros, aumentar 14%. Mais 80%. Então, isso é muito ruim, isso é delicado, é um péssimo presente. Se nós tivermos uma apresentação luminosa na praia, na passagem de ano, talvez foi para que empanasse um pouco, tirasse a escuridão desta forma que foi feita com o IPTU. E voltando aqui, o Boturão e os telespectadores, como engordar o seu cofrinho? Basta ser amigo de alguém poderoso no governo, próximo ao BNDES, ou amigo de alguém no BNDES, tipo Ike Batista, Marfrig, que você consegue empréstimos milionários. Se tiver dificuldade de pagar, eles esperam mais alguns anos, e assim o dinheiro que é recolhido através das contribuições aos impostos é distribuído fartamente aí para o andar de cima. Então nós temos que nos preocupar sim. Copa, vocês já viram que já aumentaram as estadias dos hotéis, as diárias, passagem de avião, tudo isso vai ter um reflexo muito grande na nossa economia. Perfeito. E Heraldo, completa aí, fazendo uma análise aí para a gente começar a pincelar, né? Desde o Natal, realmente fiquei impressionado aí com os preços que a gente vê sendo praticados aí no comércio de maneira geral. Eu acho que o pessoal se assustou, mas a impressão que me deu fundamentalmente é que a grana andou meio curto e o pessoal meio preocupado com 2014. Não sei se você acompanhou assim, essa avaliação. Por isso, o pior Natal dos últimos 11 anos. Olha, eu não vejo dessa forma assim tão trágica, não. Aliás, os comerciantes e os hoteleiros tiveram muito o que comemorar. O comércio vendeu, não vendeu da forma como era esperada, mas vendeu. Os hotéis aí com a sua ocupação total aqui na nossa região. Litoral Norte também repleto de pessoas, quer dizer, então eu acho que não tem muito o que reclamar, e sim comemorar. As pessoas estavam com pouco dinheiro, mas gastaram, compraram, foram às compras, supermercados vazios, eu tive a oportunidade de ir, isso é verdade, no último dia do ano, padarias, né? E parecia assim que ia acabar o mundo, sabe? As prateleiras vazias, então eu não sei se de onde vem essa reclamação dos colegas aqui, do Sidney e principalmente do Pacilo. Realmente... Não, foi uma constatação nacional, né? Não é pontual aqui da região, é uma constatação nacional. É o macro. Se a região aqui teve
um boom, né? Porque ela atrai pelo turismo, pelas suas belezas, etc., isso não representa a média nacional. A média nacional, que a produção da riqueza, não da sua divisão, mas da riqueza, o Brasil está produzindo menos a cada ano. Isso aí está comprovado estatisticamente, o 2012 foi 0,9%, e agora nós temos aí, no máximo, uma projeção, não é realidade, mas é uma projeção de 2%. Isso não é nada para um país como o nosso, com as nossas riquezas. Então ele está muito mal administrado. Eu vou aceitar o puxão de orelha do chefe, mas também não podemos esquecer que houve uma injeção de dinheiro na sociedade. 13º em alguns casos, 14º, 15º, aí e nem assim o pessoal vai querer dar fanhoto mesmo, mas que a perspectiva de crescimento esperada não acontece, e isso deve ser um erro do Executivo Nacional. A perspectiva, eu acho que as perspectivas são boas e vocês estão me parecendo aqueles comunistas, né? A esquerda caviar. Reclamam, não podem ver o povo satisfeito, não podem ver o povo feliz. Tem sempre nós queremos que o povo seja feliz e que o povo coma caviar, nem que não precisa ser igual o comissariado lá na Quinta Avenida de Nova York. Eu só ouço falar. Mas é uma constatação, né? O Heraldo está colocando pimenta na coisa de uma maneira até interessante, é legal isso mesmo, a gente debater, discutir, mas é uma constatação nacional que foi realmente, em termos de economia, né, de valores, de gasto, de custo de consumo, o pior Natal desde 2000 e qualquer coisa, de 11 anos para trás, né? Dos dois governos petistas, que comemoraram tanto aí o crescimento do país, essa coisa toda, e o Sidney colocou bem essa situação. Já que nós estamos discutindo o macro aqui, depois do intervalo a gente entra em questões mais regionais, mais locais, assim, né? Uma manchete que correu aí o site da UOL, Folha de São Paulo, os principais jornais do país, né? E que demonstra a situação clara que vive aqui os municípios brasileiros. Apenas, diz a manchete assim, apenas 8, veja bem, não é 18, nem 28, nem 38, 8% das cidades brasileiras arrecadam mais do que gastam, ou seja, 92% das prefeituras do Brasil gastam mais do que arrecadam, portanto estão sempre no vermelho com o chapéu na mão atrás do governo do estado ou atrás do governo federal do país inteiro. Essa questão tributária, isso vira um dia, não? O que vocês pensam? Olha, Boturão, tem que virar, é uma necessidade imperiosa para que a sociedade saia desta situação de marasmo, né, em que vive. A questão tributária ela é fundamental, o governo federal arrecada e não repassa, né? Ele concentra e fica fazendo esse assistencialismo barato aí, Minha Casa, Minha Vida, salário isso, salário aquilo, é um assistencialismo. O que o povo precisa é de oportunidade, de trabalho, de condições de se desenvolver por si, né? Nós estamos criando uma massa, infelizmente, de pessoas que vivem na dependência de um governo. Isso é totalmente desumano, eu diria até. Se num determinado momento pode até ajudar a diminuir a fome, no futuro isso é extremamente perverso. As pessoas não estão percebendo isso. E em relação a esta matéria, olha, arrecadam menos do que gastam. Eu interpretaria de uma outra forma. Elas gastam mais do que arrecadam. Esse é que é o problema. O administrador público... Gastam mais do que arrecadam, né? Gastam mais do que arrecadam. O administrador público municipal, estadual, federal, é irresponsável. E as câmaras, as assembleias, o Senado e a Câmara Federal não têm feito seu papel. Mas a lei de responsabilidade fiscal não veio aí justamente para segurar esse rojão aí? Veio... Para evitar essa irresponsabilidade que você falou? Veio, as medidas estão sendo tomadas judicialmente, só que elas ocorrem muito tempo depois. Por isso que eu sou a favor do recall. Olha, o prefeito, alguém que quer se candidatar, o candidato, ele apresenta um plano. Se ele não cumprir este plano, ele sai fora. Ele dá o lugar para o vice. Ele não pode continuar, porque isso é uma ilusão, né? Isso é assim, um estelionato intelectual, um estelionato eleitoral. Isso não pode continuar. Nós temos que rever o processo tributário e o processo político nacional. Diga, Sidney. Olha, eu vejo bem pontual essa questão levantada pelo nosso advogado aqui presente na mesa e comentarista, o Pacilo, que é isso mesmo. A carga tributária no país é vergonhosa. Não se suporta nem como pessoa física, muito menos como pessoa jurídica. É quase impossível de suportar, nem sei
bem falou também o Heraldo, que parece que eles vão ter o que festejar, mas alguns deles vão festejar porque compra carga roubada, porque se pagar todos os impostos, meu amigo, a carga tributária é violenta. Por isso não se justifica só 8%. Quem é que compra carga roubada? É? Ah, eu acho que tem algum comércio aí que trabalha com carga roubada. Para conseguir o preço que eles conseguem para a revenda, é quase impossível pagando todos os impostos que aquilo demanda. Agora, vira uma notícia dessa, arrecadando como eles arrecadam com essa sanha assassina, e só 8% consegue ficar dentro do orçamento, é um descalabro, uma advertência. Eu entendo dessa maneira. Diga, Heraldo, você que acompanha aí. É questão de improbidade mesmo. Tem município, tem governante que gosta de gastar. Mas 92%? Gasta. Uma cultura, né? Já se criou uma cultura de responsabilidade. Por exemplo, nós não sabemos até hoje qual é a dívida do município. Exatamente. Qual é O prefeito esteve aqui, nosso município, Santos. O endividamento da cidade a gente não sabe. O prefeito nos surpreendeu aqui com uma das suas últimas participações, a sua última participação aqui, dizendo que a cidade deve 200 milhões para a Sabesp. Isso. A Sabesp que veio também aqui, a cidade, a região no final de semana, dizendo que não faltaria água durante 30 anos e o que se viu foram as torneiras secas aí em toda a região. Quer dizer, então os governantes vão deixando uns para os outros e parece que é um negócio meio que armação entre eles, uma interligação, quer dizer, um não fala do outro e o povo acaba sempre pagando essa conta que é muito caro. Eu acho que você tem razão, viu? Porque o ex-prefeito está na Sabesp aí. Eu acho que por isso que a coisa está indo por água abaixo. E eu endosso o Heraldo porque não veio nenhuma dessas autoridades falar nada quando as torneiras secaram. Mas, no entanto, para falar do pagamento de uma dívida de mais de 200 milhões que a prefeitura tem com a Sabesp, fizeram uma entrevista coletiva. É interessante esses aspectos. Aliás, Parabéns, houve Heraldo. uma votação na Câmara, né, com relação a esse problema da dívida com a Sabesp, para se poder equacionar esse valor, né? Acho que o município não deveria pagar nada, que a Sabesp já ganhou mais do que suficiente em tudo aqui. E o município não deve nada. Calote na Sabesp, prega. Não é nem calote. José olha, Francisco Pacilo. Não É é isso, calote. mas também não presta um serviço não adequado, é calote, né? não presta o serviço e esse serviço deveria ser municipal, deveria ser municipalizado. Acabou, não tem. A Sabesp não consegue demonstrar por que o município deve 200 milhões. Se nós pagamos toda a água em dia, etc., tal, fora o deságio, não tem por que dizer que o município está devendo 200 milhões. Eu desafio a trazer aqui comprovadamente esse débito alegado. Muito bem, a gente para um primeiro break, né? E na volta o quarto componente da mesa estará em cena conosco também. Já, já. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco aqui do nosso painel regional Debates, né? E lembrando sempre, o telefone está à sua disposição, 3017 9110. E já nesta abertura, rapidamente passando uma informação da Prefeitura de Santos para você, que ficou faltando no bloco anterior, não é? Tem alguns momentos que as famílias ficam sem condições de cuidar dos filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças permanecem temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas, claro, nada substitui um lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba na sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que voltem aos seus pais. Seja você uma família acolhedora. Condições para participar desse programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar drogas ou álcool, não ter problemas financeiros, ter moradia digna, além da família, claro, aceitar a participação no programa. As crianças têm entre 0 e 18 anos incompletos e o interessado pode acolher mais de uma criança. A família recebe uma ajuda de custo de R$ 386,60 por criança. Os contatos na rua Clay Presgrave do Amaral 26, no Boqueirão, em Santos. Telefone 3251-9333. Bom, eu estou aqui com o Sidney Costa, radialista e advogado também, como o nosso José Francisco Pacilo, o Heraldo José dos Santos, e conosco Mantovani Calejão, sempre vereador, sempre presidente da Câmara de Santos. Tudo bem, Mantovani? Prazer rever você neste primeiro painel debates de 2014. Tudo bem, né? Tudo bem, querido. Eu estava prestando atenção aí nesse final de bloco e eu achei que estava altamente interessante. Gostou? Bom, excelente, excelente. Você quer ver o Requião? Requião. Mas eu chamo ele de Requião. Quem é Requião? O Requião, desculpe, para mim, um dos maiores senadores do país. O maior prefeito que Curitiba já teve. Não foi o Jaime Lerner? Não, Acho que foi o Requião. O Requião. É.
O Requião dava uma atenção violenta para o pessoal do transporte e as empresas faziam o serviço bonito. E ele exigia. Mas eu estava ouvindo vocês falarem e Terminamos aqui eu falando acho da que Sabesp. o momento não é realmente de preocupação. Estavam preocupados aí porque a rede hoteleira conseguiu muito dinheiro, porque os comerciantes... Realmente, e nem o povo pode reclamar. Nem o povo. Gente, você pega as grandes revistas, jornais, e você só vê uma coisa só nessa cidade que nos dá uma euforia enorme, enorme. Vocês vejam, nos próximos dias serão concluídos projeto para a conclusão da UPA na Zona Noroeste e as reformas do pronto-socorro da Zona Leste. Pô, mas que ano novo o nosso. Logo em seguida, Boturão, logo em seguida, o povo tem a felicidade de contemplar até o final de 2014, vejam só o português, vejam só a linguística. Até o fim de 2014, a cidade terá 500 câmeras para fazer a segurança da cidade. Vê bem, serão concluídas as obras da UPA, serão concluídas as obras da Zona Noroeste e terá as 500 câmeras. Agora, o que mais me ufanou, o que mais me motivou a vir hoje aqui dizer para a população, nesse primeiro dia praticamente nosso, desse ano 2014, é que os apartamentos da Vila Santa Casa vai sair. O prefeito disse. Quais são os apartamentos? Explica direito aí, que é Ali aquela favela, antiga favela Santa Casa. Na Garganta do Diabo. Sim, Na mas as Garganta pessoas nem do lembram Diabo. mais disso, E isso é agora não é antigo. mais Garganta do Diabo, é o intestino do diabo. Caldeirão. É intestino do diabo. É no final da Vila Santa Casa, ali. Senador Feijó, isso? A Vila Santa Casa, é ali do lado. Entre né? a senador Feijó e a... Washington Luiz. É Washington Luiz. É onde que é uma festa aquilo lá? Antigo Caldeirão do Diabo, é Vila Santa Casa. É o Caldeirão do Diabo. Não é É, mas faz tempo que acabou isso, as pessoas nem lembram mais disso, né? Dessa pejorativo nomenclatura aí. Vejam só a expectativa. Nos próximos dias, o chefe do executivo receberá resposta. Terá respostas do Estado para viabilizar construção ou ampliação de 11 creches na Zona Noroeste e Morros. Eu apenas lamento não ter como informar melhor qual é o morro. Qual é o morro? Mas aqui está claro, quem me passou, 11 creches. Zona Noroeste e Morros. Olha, aqui não está muito bom não gostei. O prefeito começa a pavimentar o caminho de grandes realizações. Ele está fazendo um projeto de recapeamento da cidade inteira. Até consegue a façanha de pavimentar o novo caminho dele. Até o caminho é a poesia. A poesia. Ele está pavimentando o seu caminho para realizar
as obras previstas. Agora, vocês vejam, tudo isso é para o futuro. Não tem nada que estava sendo feito e que vai concluir, que está concluindo, não. Que iniciou, pelo menos. Nada. iniciou. Agora, vê a minha alegria de poder dizer aqui para vocês que estavam falando que tinha comerciante se queixando, que tinha o povo se queixando. Não pode se queixar. Está aqui a grande realização. Bom, este mês, eu vou ficar esperando na esquina do ponto do ônibus 5. Vou ficar esperando lá. Ou então eu vou ficar esperando no ponto do bonde 15. Aí já ninguém sabe quem é. Onde Não, é que é? bonde 15. Onde é o bonde 15? Meu querido, eu não sei aonde vai ser as creches, eu não sei qual é a rua que vai pavimentar, eu não sei qual é o lugar que vai construir as casas, e eu sou obrigado agora a dizer qual é o ponto. Que é isso? Eu também não sei. Eu vou esperar. Olha, o prefeito começa a pavimentar o caminho de grandes realizações previstas para o futuro. Este mês começa reforma e ampliação daquilo que eu mais gostaria de ver. Reforma do Hospital dos Estivadores. Gente, sabe lá o que é isso? O prefeito vai começar a reforma do Hospital dos Estivadores. Que maravilha! Vai construir 1.120 casas, e quem vai bancar é a Coab, em São Vicente. Vai ser lá. Já está definido. No Tancredo. Tancredo Neves, né? Exato, são 1.120 casas. Agora, o mais importante, eu vou parar por aqui porque tenho umas outras coisinhas para depois. Boturão, Sim. você acredita que com essas medidas de começar, de terá, o prefeito, ele vai, com tudo isso, a reforma do estivador, tal, o prefeito pretende, e isso quem disse é a assessoria dele. O prefeito pretende acabar com as enchentes da Zona Noroeste. É piada, pô. Isso É não é o programa... irresponsabilidade. É Não é brincadeira. o Santos Novos Tempos, isso aí? Novos tempos. É Mas brincadeira. esse projeto não é do atual prefeito. Né? O atual prefeito está tentando amarrar e liquidar com ele. Mas né? amarrar o quê? Amarrar trás, o quê? vem lá de trás. Se é do jeito que você está falando, embrulha e joga fora. Por quê? Não serve? Se não tem peito, embrulha, joga fora e começa outro. Não. Mas e o dinheiro que já veio aí para esse projeto aí? Pelo menos é o que disseram anteriormente, que já tinha vindo. Obrigado. O quê? Obrigado. Obrigado como? Senhor prefeito, quanto o senhor vai pagar para o Armênio? Nessa área que o senhor cortou aqui na Francisco Glicério. Quanto vai pagar? Foi doado. Foi doado? Eu li no jornal que foi doado. Foi doado? Então eu vou ver se foi doado. Eu aproveito, eu gostaria que... Quero saber quanto que vai pagar. Mantovani, Quanto é que vai pagar no prédio da Praça dos Andradas? Da Eletropaulo. Que estava lá quem é o no leilão. corretor? Quem é o corretor? Como é que vai ser isso tudo? A prefeitura se transformou. Num escritório imobiliário. Eu estou à disposição, prefeito. Estou parado, não estou trabalhando. Eu entendo um pouquinho disso aí. Eu entendo. Mas o Então, Mantovani... bora, tuas ordens, hein? Tuas ordens. Eu gostaria que você me ajudasse a tentar esclarecer, porque nesta questão do IPTU, o aumento de mais de em alguns momentos teve 149%, 150% de aumento. E tem uma curiosidade aí na rua Francisco Glicério. Do lado de cá, onde tem lá o Caiçara, onde tem o Anacosta, onde tem pequeno comércio, etc. A casa do Átila.
R$ 2.720 o metro quadrado. Do lado de lá, 1.600 e alguma coisa. Eu não consegui entender como que há uma valorização só de um lado da avenida. Essa é uma questão interessantíssima aqui. E bem em frente para nós vermos, né? Tem lá o Extra, tem lá depois o outro segmento, que nem você falou aí, né? O Armênio, que está cortando lá o espaço municipal que é de propriedade dele, adquirida, né? Será que isso já não é um pagamento, uma compensação? Por que essa diferença na planta genérica? Não, mas o prefeito deve pagar essa área. Deve Mas ele vai pagar. pagar. A área está em escritura, lavrada, está sendo seccionada e o prefeito vai ter que pagar. Lamentavelmente vai ter que pagar. Se já não acertou o preço, né? Eu queria saber se já acertou o preço. Nós queremos saber se vai ser pelo preço que a planta genérica estabeleceu. Isso eu acho que é interessantíssimo Também para que essa- nós devemos Vamos avançar acompanhar. aqui. Nesses Eu tempos nós queria estamos saber. viajando aqui na maionese, não estamos chegando a coisa nenhuma, né? Fechamos o bloco anterior falando dos 200 milhões que a Prefeitura de Santos, foi uma surpresa para todos nós aqui, a Prefeitura de Santos e a Sabesp, havia uma dívida aí. E o Mantovani foi vereador durante 7 mandatos, né? 30 anos. 8 mandatos. 7, duas E houve um momento em que o Ele prefeito, conhece a história, hein? houve um momento em que o prefeito Beto Mansur quis municipalizar os serviços de água aqui da Sabesp. da Sabesp, do município. Essa dívida vem daí? Bem antes. Vem antes disso? Antes. Bem antes. Mas o que tentaram Por fazer? que não antes? resolveu até hoje? É o que eu digo, meu querido. Falta peito. Falta vergonha na cara. O governador põe a mão no peito dos caras assim, vai dizer, para aí. Baixam a cabeça, porque ficam esperando dinheiro pobrinhas. Só para tu ter uma ideia, no pacote do mês de janeiro, o mês de janeiro, já pegou dinheiro para dragagem do Rio São Jorge, já pegou dinheiro para ampliação do ginásio do Nascimento, já pegou dinheiro da construção do Centro Esportivo e Cultural da Vila Progresso, já pegou dinheiro da reforma da concha acústica. E não foi o Papa, não. Foi ele. E cadê esse dinheiro? Por enquanto não se fala nada. Agora, o da Sabesp é para ser discutido mesmo. A Sabesp tem que ser motivado por um processo na justiça, chamar juiz, chamar Ministério Público, porque é impossível a gente pagar a água cara do jeito que paga e desse jeito. Boturão, você paga o dobro para defecar. Você paga o dobro para usar o vaso sanitário. É um absurdo. É um absurdo mesmo, não tem É nenhum um critério absurdo. estabelecido. Você paga 10 para água e paga 20 para defecar. É absurdo. É a cidade que mais cobra cada defecada. Bom, mas a Prefeitura deve 200 milhões de reais, um valor bastante razoável, bastante significativo, para a Sabesp, que não pagou a partir de algum momento. Que momento foi esse? Deve ser lá atrás. Eu acho que deve ser da época, sinceramente, viu? Deve ser da época, acho que da Thelma, que a Thelma suspendeu os pagamentos. Não sei se vocês lembram. A Thelma brigou com a Sabesp? Brigou feio. Brigou feio. Lembra as escolas? Brigou com razão. Não, e brigou com razão. Eu acho que
não devia ter pago, como ela fez com o hospital, aí com o centro psiquiátrico, não sei do que aí. Mas Anchieta. Caso Anchieta. o Beto Mansur lógico, também quis municipalizar justamente porque não concordava com a política da Sabesp. Não concordava. O Beto de Mansur jeito também maneira. seguiu nessa linha. Exatamente, também. Mas não municipalizou, né? Ao não municipalizar, Não municipalizou porque ele não teve apoio da Câmara. Não teve apoio da Câmara. Você não era líder dele lá? Porque o pessoal do Estado desceu com tudo aí. Quem é esse pessoal do Estado? Deputados, governador, vice-governador, PSDB, você está falando? secretário de segurança. Vieram tudo aqui conversar. Mantovani, então, Mas Aí, eu Boturão, nessa só festa. uma licença. Aí a gente volta para aquela notícia que nós comentamos aqui já, do endividamento dos municípios. Quer dizer, isso é uma irresponsabilidade. Quer dizer, você briga, tem seus motivos plausíveis lá para brigar, para discutir valores, mas depois vai deixando, deixa correr. Quer dizer, e sobra para quem? Sobra para nós, munícipes. Sem dúvida. Os senhores também têm culpa, os senhores vereadores. Não, Claro. não. Eu acho que é uma certa prevaricação do governante. Porque deixa... A lei endividar. estava lá, nós tínhamos que votar e votar para que o município encampasse o serviço. Que nós deveríamos fazer a prestação do serviço, coleta d'água, tratamento de água, tudo. Fugiu todo mundo. Heraldo, você precisa ver, quando o Maluf pôs a mão no emissário que diziam que Santos seria transformado no maior vaso sanitário do estado de São Paulo. Que o esgoto do ABC, do Vale do Tietê, Vale do Paraíba, desceria e cairia todo na nossa cabeça. Aí foi feito esse projeto que eu entendo como um dos mais importantes para a nossa cidade. Lembro do nome dele, Projeto Sanegrã. Isso foi feito para a redenção nossa. Senão hoje, nós não estaríamos aqui, tínhamos mudado, tinha que mudar, porque o que estava de cocô dentro das nossas casas não estaria escrito. vamos para o nosso intervalo, já voltamos com o terceiro bloco do primeiro painel debates de 2014. Já. Muito bem, a gente volta, este é o terceiro e último bloco desta primeira edição de 2014 do nosso painel regional debates, não é? Com prazer aqui com o nosso Sidney Costa, radialista e advogado, também o nosso José Francisco Pacilo, o Heraldo José dos Santos e o nosso sempre vereador Mantovani Calejão. Perguntas já aparecendo aqui na minha tela, tá certo? Algumas pessoas já participando conosco nesse primeiro debate de 2014. E o Heraldo está pedindo aqui o espaço para falar. O que houve, Heraldo? Nós estamos falando tanto de Sabesp, Prefeitura. Os moradores ali das ruas Pastor João Wesley e Guilherme Guinen, no Santa Maria, lá na Zona Noroeste, não sabem mais para quem apelar. Houve ali um projeto de replantio de árvores ou plantio de árvores. Ocorre que nessa rua Pastor João Wesley perfuraram lá, atingiram a tubulação de esgoto. Isso já tem para mais de mês. Então, durante o dia, com sol forte, aquela fedentina. E à noite, nuvens e mais nuvens de mosquito que não deixa aí a população... né? Não deixa a população dormir. Já apelaram para a Prefeitura diz que o problema é da Sabesp. A Sabesp, por sua vez, diz que nada pode fazer. Então está aí, precisa saber quem resolve esse problema. Valdomiro Trento diz assim, Pacilo e Heraldo. O Pacilo tem razão quando afirma que o político arrecada mal e gasta mal, é isso que ele está dizendo aí. 60% do orçamento é consumido com funcionalismo e o poder legislativo. É inadmissível isso. A solução está numa constituinte exclusiva para fazer todas as reformas eleitorais, políticas, previdenciárias, sindical, sem a participação dos atuais políticos. Aí ele completa e ainda diz assim, a Sabesp não pode ser municipalizada,
vai ser criado aí outro cabide de empregos. A solução é cobrar a sua função republicana. Muito bem. Olha, ele faltou aí ele falar da reforma tributária, que é a mais importante para botar tudo no eixo. É a reforma que eu defendo, né, professor? A tributária e a reforma política, né? Que dela saem, Vai derivam ver que ele todas quer as que outras. privatize. Ele quer o quê? Que privatize essa BESP. Tá com jeito disso. Em falar nisso, é bom falar dessa nova Armênio onda Pomba. de terceirização, que é outro enfrentamento. Você que falou que vai tudo bem, Heraldo. Olha, para o lado sindical já é manchete aqui, ó, ano de grandes desafios. Um deles será enfrentar a terceirização que vem por aí. Bateram muito no trabalhador, inclusive se esperava muito da medida provisória 595, que já se transformou em lei, a Lei 12.815, e é outra parte da nossa sociedade, outro extrato da nossa sociedade, que vai enfrentar grandes desafios nesse ano de 2014. Muito bem. Algo a completar com relação à observação aí do telespectador, Pacilo, Heraldo, Mantovani? Olha, eu acho que ele tem Essa razão. questão de distribuição aí Eu sou a favor do orçamento. de uma reorganização política e pode ser através de uma constituinte específica e por técnicos com conhecimento jurídico aprofundado para estabelecer uma forma de se relacionar dentro da República, né? Porque a classe política, infelizmente, já demonstrou que não está representando efetivamente os interesses coletivos, mas sim interesses de grupos, interesses particulares alguns, e isto contamina qualquer tipo de decisão. Basta ver que uma Constituição como a nossa, com 300 artigos, mais 80 emendas, não resolve nada. Então nós temos que ter uma Constituição enxuta de conceitos, de princípios e caso a caso no país, cada caso, estado por estado, tendo a sua autonomia para resolver os seus problemas, né? Esta enxurrada de normas só complica, só confunde e não resolve nada. Por isso, eu acho que o telespectador tem razão, e muita razão, em ter essa expectativa, essa necessidade, esse querer e essa vontade de uma reforma basicamente política, porque do político deriva todo o resto. Deixa eu passar aqui, aproveitar aqui o Sidney ao meu lado, o Mantovani chegou atrasado aqui com a gente, recebe aí a edição desta segunda-feira do Diário do Litoral e o Jornal da Hora que circulou aí. Circula ainda, né? Circulou no final de semana, mas continua circulando pela nossa região metropolitana. Eu pedi desculpas por haver chegado atrasado e queria dizer... Foi o trânsito, não? Não foi trânsito, não. Eu estava tirando fotografia. Quer fazer algum documento novo? Das obras. Eu estava tirando fotografia da reforma da concha acústica e a reforma do deck, do pescador. Estava tirando fotografia. Porque eu vou começar a acompanhar, o Turão, a cada 30 dias eu vou começar a ver essas obras que foi dita agora. A cada 30 dias eu vou pegar e fotografar e ver o crescimento delas. E vou levar para o prefeito, perguntar para ele qual é o motivo que não andou. Ou então parabenizá-lo por ter andado. Eu vou fazer isso. Uma pergunta agora aqui, eu quero ver se você vai parabenizar o prefeito e a administração. A Senira do Boqueirão diz assim: Mantovani, o que você achou da queima de fogos do show da virada deste ano de 2013 em Santos? Simplesmente maravilhosa. Ah, bom. Simplesmente. Aliás, isso aí não deve ter sido obra dele, não. Não, foi do outro, do antecessor. Não deve ter Deixou sido pra obra ele. dele. Deixou para ele. Não deve ter sido obra dele, não. Quem que fez a Muito bonita, muito bonita. Olha, para o povo que está passando fome, isso deve ser uma loucura. Ver coisas tão belas e tão alto custo. É que nem o Papai Noel, tá? O Papai Noel é só para quem tem dinheiro. É realmente muito bonita, eu adorei, eu gostei. Está de parabéns o Paulinho, pelas cores, muito bonita. Deixa eu responder Aquelas flores, aquelas rosáceas, que coisa linda. E um monte de penas.
tinha uns que parecia penas, né? Não, foi bonita a queima, sim, foi bonita. Linda, linda, linda. Deixa eu só falar para o telespectador que falou da nossa reforma. Eu acho que a grande reforma tem que começar pela gente, lá no dia da eleição, em outubro, quando você pegar o seu título, dá uma olhadinha nos políticos que você já votou e contribuiu para eleger, se eles fizeram alguma coisa de importante para a tua cidade, para o nosso estado e para o país. E aí a grande reforma começa pela gente. Né? Porque tem um monte de gente que tem que ficar de fora aí. Nito da Lemoa diz assim, Mantovani, como você que foi corretor de imóveis, é isso? Né? Não pode ver uma solução melhor para esses tantos imóveis parados da Prefeitura de Santos? Bom, eu não sei se a Prefeitura tem imóveis parados, hein? Tem algum imóvel parado na Prefeitura de Santos? Tem muito imóvel alugado. Alugado. Parado, A Prefeitura aluga os próprios públicos para os serviços aí das várias tem uns secretarias. até que estão né? fechados, aí estavam fechados. Agora, imóveis da Prefeitura fechados, eu não tenho conhecimento, não. Tem? Não, tem imóvel, tem. É um prédio maravilhoso no centro da cidade que está lá ocioso, está abandonado. Qual é o Só dá prédio? para fazer filme. É Gaspar Ricardo, né? Não sei o que é Está Ricardo. caindo aquele prédio lá. Hein? Aquilo Rua do lá, Comércio com Gaspar Ricardo. Comércio com esquina. Onde era o Ricardo. Ambesp, né? O É, ambulatório. o Ambesp, era um Ambesp. Ali é um baita de um prédio que poderia, meu Deus do céu, não é brincadeira. Agora, o prefeito quer Centro histórico, né? o prédio da Praça dos Andradas para levar para lá a educação. A Secretaria de Educação. Lá Que hoje está lá perto do café. Eletropaulo. É isso? Está Eletropaulo. Tá na rua 15 de novembro. Rua 15 de novembro? Não, hoje, agora Não ela é? está na Frei Gaspar com a Rua 15. É um prédio que, quando chove, entra água até na alma das moças que estão lá. Mas está bem, estão pagando o aluguel direitinho, muito bom. Agora, devem ir lá para a Praça dos Andradas. Devem Muito ir. bem. É um prédio que foi comprado agora por um construtor. Eu não sei se vai ser alugado ou se vai ser revendido, não tenho certeza. Nós vamos acompanhar se vai ser revendido ou se vai ser alugado. Eu acho que vai ser alugado. Eu também acho que vai ser alugado. Eu também acho que vai ser alugado. Porque É um bom quem negócio comprou- alugar para a prefeitura. Quem comprou gosta de um aluguel que não é brincadeira. Bom, 2014 está entrando, né? Este é o primeiro programa do ano, né? A gente teve aí poucas notícias ligadas à área da política, trânsito danado aqui no sobe e desce do sistema cheio de imigrante, lamentavelmente problemas de abastecimento de água, um pouquinho aqui em Santos, fortíssimo lá em Guarujá, em São Vicente, em Peruíbe, pela Baixada Santista inteira, como já era de se esperar, né? Gente a beça para todo lado, a Sabesp garante, mas a gente sabe que os problemas sempre acontecem, né? E vem aí um ano difícil, né? Um ano agitado, né? Carnaval está chegando aí em março, esperemos, né, que a cidade tenha um carnaval mais tranquilo, né? Claro que evidentemente aconteceu os fatos lamentáveis de 2013, Sem depois mortes. vem Copa do Mundo, né? E aí no final, em outubro, vem eleições, ou seja, vai ser um ano acelerado. Você espera o que de 2014, especialmente aí na área política, enfim, o Sidney? Eu vou te dizer uma frase do amigo Marcelo Quintela, quando ele me mandou uma mensagem de virada de ano. Ele disse: Sidney, nessa área que você se envolve muito, que é a área política, é um ano que começou e acabou. Porque não acredito que vá mudar posições, inclusive na eleição para a presidência. E eu acho que ele foi um pouco fatalista, um pouco radical, mas a verdade é, diga-se o que quiser dizer, que esses planos que ajudaram muito a desenvolver a economia popular, esses planos como Bolsa Família, de auxílio moradia, esses programas, inclusive os mais médicos, que têm um nome muito impactante, acabaram fazendo o efeito que parece que vai dar chance para a manutenção dessa ditadura do assistencialismo que veio com o governo nacional. E aqui em São Paulo também acho difícil, parece que surge aí a imagem do SCAF, que vai fazer talvez a maior oposição nessa campanha do governo estadual, mas também não acho que vá conseguir estremecer tanto o Alckmin dele perder a eleição. Portanto, a reeleição, aliás. Portanto, fica aí um cenário que a Copa do Mundo, só se o Brasil perder é que pode mudar esse cenário, viu, doutor? Você acha? Eu acho que se o Tem essa Brasil influência ganhar, toda? fica tudo como estava. Vai dar um efeito
bem de manutenção de tudo como está. Pacílio, para você, o Heraldo também na sequência, Olha, depois o Mantovani, aí 2014 chegou. Eu tenho assim, um pouco de otimismo em relação a esta toda a dificuldade existente. Eu acho que a sociedade, o povo em geral, vai repensar a respeito desse processo eleitoral, não vai se deixar enganar por Copa, nem por outras coisas. E eu vejo, já tenho até conhecimento de que vai haver um movimento aqui em Santos em relação ao IPTU. Eu acho que os movimentos vão reaparecer, essa adormecida momentânea que foi dada pelas ruas, ela vai ser retomada porque o momento político vai permitir isto e eu acho que nós vamos evoluir. Eu sou otimista nesse aspecto. Vejo com muitíssimos bons olhos a entrada do SCAF na disputa da representação estadual. Vejo que ele é um candidato potencial, né? Não vem do meio político, aquela coisa continuada de muito tempo, é um empresário com uma outra visão, empresário com uma visão social. Então, eu entendo que nós vamos ter um equilíbrio aqui no estado de São Paulo. Em nível nacional, como o Cid disse muito bem, pesa todo esse assistencialismo, mas este pessoal mesmo que é assistido hoje já está querendo mais. E aí vai ver que é um mero programinha que não está dando o que ele mais quer na vida, que é oportunidade, mas sim uma migalha. Então eles vão pensar um pouquinho. Eu acredito que nós vamos ter surpresa nesse 2014, principalmente no estado de São Paulo e na presidência da República. E vou torcer para que haja mudança, porque é sempre bom. Bom, Heraldo, o que pensa aí 2014? Um ano acelerado aí, cheio de grandes eventos, né? Vai ser um ano bastante corrido, mas também entendo que as pessoas estarão muito mais atentas, muito mais vigilantes, os movimentos vão retornar para as ruas, os políticos que fiquem também atentos, porque se vacilarem, as pessoas vão cobrar e vão cobrar com muito mais ênfase. O Sidney tocou na questão política, especificamente no nosso estado aqui de São Paulo, falando aí da candidatura do Paulo SCAF, mas o senhor ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já está dizendo hoje à imprensa que retornou a fixar residência em São Paulo e deixa o governo até o final do ano. Então, se o Lula pegar na mão desse ministro, é possível que nós tenhamos muitas dificuldades para o governador Alckmin se reeleger. Mas é o que eu digo, as pessoas estarão muito mais atentas. Mantovani, qual é o quadro aí para 2014 aí? Uma avaliação ampla aí com a experiência de sempre. Deu para sentir? Tudo igual. Não muda nada? Muda nada. Muda nada. O povo. Porque agora nós vamos isso, que agora nós vamos aquilo. Porque, olha, vocês precisam ficarem atentos com esses políticos. Vocês precisam ficar atentos com essa falácia que engana todo mundo. Tem que ficar atentos com as promessas. No final é tudo a mesma coisa. Ninguém muda nada. Só terá uma mudança quando mexerem na legislação e obrigarem as pessoas a saírem do poder, ficarem interrompidas, interromper a permanência no poder. E aí sim, eles vão querer fazer bonito, trabalhar, sair fora e depois então tenta voltar. Caso contrário, continua tudo do jeito que está. Para terminar, meu querido, para terminar, eu quero te agradecer e dizer o seguinte, que essas obras que eu elenquei no final agora, da drenagem do Rio São Jorge até a reforma do deck do pescador, sem dúvida esses conjuntos de obras, com recursos municipais, estaduais e federais, é o maior conjunto de obras dos últimos anos na cidade de Santos. Não vamos esquecer, vamos deixar para a semana que vem, o veículos leves do CLT e o túnel de Santos Guarujá. Muito bem, fica para a semana que vem. Vai ser agora em 2014 também, hein? Vamos rapidamente, estamos fechando mais uma edição, a primeira de 2014 do Painel Debates, com a reprise às 8 da noite, às 10 da noite, 22 horas, tem um painel regional, amanhã a gente volta, 1h30 da tarde. Obrigado, tchau.